E aí pessoal, tudo bom? Professor Fábio de Geografia, e a gente vai falar hoje sobre talvez um dos problemas ambientais que mais aparecem pra gente aí, que é a questão da poluição, nos seus mais variados aspectos, né? Nos seus mais variados efeitos, como a gente observa essa questão da poluição. Primeiro, acho que é importante frisar que o debate sobre a poluição é um debate muito importante porque é um direito do cidadão viver num ambiente adequado e sustentável. A poluição é uma das coisas que impede a gente de viver nesse ambiente. E outra coisa, é muito difícil lidar com a questão da poluição porque geralmente a gente está tratando de bens que são livres. Por exemplo, quando você vê um ato de destruição de uma mata num terreno particular, você sabe que eu tenho uma degradação num espaço que é demarcado. Mas, por exemplo, poluição da água, de quem é a água ou o ar, esses bens são de difíceis tratos, porque a gente não tem um dono. Por isso que a Constituição, que a legislação sobre a questão dos bens livres precisa ser muito rigorosa. Mas vamos lá, dar uma olhadinha nos diferentes tipos de poluição mais básicos que a gente tem, mais simples da gente tratar aqui. Poluição do solo, por exemplo. A poluição do solo leva à perda das terras de produção agrícola, áreas que poderiam ser utilizadas para produzir alimento para a gente, são deixadas de forma a ficarem totalmente inférteis. E os principais agentes associados à poluição do solo é a própria agricultura, por incrível que pareça, né? Na verdade, o uso inadequado e irracional de fertilizantes e agrotóxicos ou práticas agrícolas, como a queimada, degradam o solo e acabam diminuindo a produtividade, ou então a atividade de mineração. A atividade mineradora desgasta o solo e o solo que fica muitas vezes é ocupado com produtos químicos que são nocivos, utilizados na extração mineral, mas são nocivos ao solo. A poluição das águas também está muito associada à agricultura. Esses mesmos fertilizantes e agrotóxicos que poluem o solo, na primeira chuva, eles podem, por exemplo, infiltrar nesse solo e chegar até lençóis freáticos. Ou eles podem ser levados pela água da chuva até o recurso hídrico mais próximo. E aí nós temos vários casos, como por exemplo a eutrofização, como um bom exemplo de poluição da água a partir dos agentes da agricultura. A própria mineração, que também joga resíduos no solo ou resíduos diretamente nos recursos hídricos, e mesmo as cidades, onde a falta de saneamento básico, a falta de área para se depositar os resíduos das grandes indústrias, faz com que seja uma cena comum a gente perceber nas grandes cidades a existência de rios altamente poluídos. E os canais de distribuição dessa poluição são abertos, não são nem escondidos. E a poluição do ar, que é um reflexo direto dessa poluição do ar, são os problemas respiratórios em grandes centros, que também é resultado principalmente das práticas que encontramos em ambientes urbanos, a prática industrial e o sistema de transporte. O sistema de transporte que, por exemplo, valoriza o transporte individual, aumenta os índices de poluição. O aumento desses índices de poluição é visível na nossa dificuldade em respirar em grandes centros, ou então no efeito tampão, aquela camada de poluição que fica em cima de grandes cidades. As alternativas para minimizar ou para impedir o reflexo, o aumento dessa poluição, primeiro está no uso racional dos recursos. A gente compreender que os bens livres, eles não são livres para serem poluídos, mas eles são livres para serem utilizados. A liberdade do uso de um é a liberdade do uso de todos. Além disso, isso também passa pela ação do poder público. O poder público que é responsável por vigiar, por fiscalizar a existência da poluição nesses bens livres, nesses recursos que são de uso coletivo. Beleza, pessoal? Até a próxima!